Qual você acha que é o maior segredo escondido da humanidade? História um: que há pessoas no mundo que são mais ricas do que as pessoas mais ricas conhecidas do mundo. Se você é tão rico, também pode se dar ao luxo de ser anônimo. Não estou dizendo que Jeff Bezos não é rico. É claro que ele é. Só acredito que há um pequeno grupo de pessoas que tem mais riqueza do que Bezos, e que eles usaram essa riqueza para esconder o fato de que são tão ricos. Para todas as pessoas que mencionaram Putin, a família real saudita ou as antigas famílias reais da Europa, eu gostaria de dizer: se você sabe o nome deles e sabe que eles são ricos, eles não contam como sendo uma das pessoas secretamente mais ricas, né? Opinião: absolutamente. Muitos presumem que as pessoas mais ricas estão na lista da Forbes, mas a Forbes esclarece que eles se concentram em indivíduos, não em famílias multigeracionais ou na realeza. Isso significa que a riqueza de verdade normalmente está fora das classificações. História 2: não é bem um segredo, mas acho que há eventos que aconteceram no passado que nunca saberemos e que nos deixariam de boca aberta. O mesmo vale para pessoas que eram interessantes, incríveis, únicas, super talentosas, etc., mas que nunca foram documentadas. O registro da história sempre foi, na melhor das hipóteses, de má qualidade, especialmente quanto mais para o passado você vai. Aposto que, mesmo se voltássemos só 150 anos atrás, haveria coisas que ocorreram que seriam historicamente incríveis. Mas, como não foram registradas, nunca saberemos sobre elas. Opinião: Stephen Jay Gould destacou que se importa mais com o fato de que muitas pessoas igualmente talentosas viveram e deixaram de viver em campos de algodão e fábricas clandestinas, do que com as especificidades do cérebro de Einstein. Realmente tem muitos talentos desperdiçados da humanidade por falta de oportunidade. História 3: quando eu era mais jovem, li uma história no noticiário sobre uma empresa que tinha criado uma bactéria que eles colocariam na sua boca. Essa bactéria era inofensiva para as pessoas, mas comia as bactérias que danificavam nossos dentes. Ela teria destruído a indústria odontológica. Por algum motivo, nunca mais ouvi falar sobre isso. Opinião: eles estavam desenvolvendo um medicamento que ligaria anticorpos à nicotina, tornando eles grandes demais para entrar no cérebro, o que potencialmente acabaria com a indústria do tabaco. Não ouvi mais nada sobre isso faz uns 10 anos. História 4: que a maioria das teorias da conspiração são, na verdade, a conspiração em si. E certos partidos estão criando conspirações malucas para confundir as massas entre realidade e ficção, para tornar essas coisas mais facilmente controladas ou manipuladas. Opinião: ouvi dizer um boato que a Força Aérea usou a história dos alienígenas e objetos voadores não identificados para encobrir vários testes de aeronaves. História 5: e com todas as alianças entre nações, acordos comerciais, políticas econômicas, declarações de missão, inimizades, acordos secretos, redes de espionagem, guerras, etc., os poderosos não têm a quantidade de controle ou visão que gostaríamos de acreditar que eles têm. O grande segredo é que é tudo mentira. A única coisa que mantém a civilização em pé é que a grande maioria das pessoas pensa que, embora os poderosos sejam corruptos, eles são pelo menos competentes para manter a civilização funcionando. Eles não são. 2020 é apenas uma amostra dessa realidade. Opinião: isso não é um segredo. A confiança que as pessoas têm pela elite nunca esteve tão baixa. História 6: acho que isso não é segredo, mas a humanidade parece esquecer com bastante frequência. Não há quase nenhuma
Privacidade na era moderna. Se você está lendo isso, suas informações, histórico de pesquisa, tendências de compras, conexões pessoais, etc., estão sendo monitoradas e vendidas por empresas de vendas de informações. O Facebook não dá a mínima para as receitas de torta da sua tia, mas eles serão os primeiros a começar a anunciar os ingredientes. Opinião. É surpreendente como as pessoas ignoram facilmente a falta de privacidade hoje em dia. Nossos dados são constantemente rastreados e vendidos, e a maioria nem percebe. História 7. O próximo desastre que provavelmente acabará com a Terra. Há uma possibilidade muito grande de que a NASA e a indústria espacial saibam o que é e quando acontecerá, mas não informarão o público em geral até que passe completamente ou se houver certeza absoluta de que ocorrerá, minutos antes de acontecer. É porque não haveria literalmente nada que pudéssemos fazer sobre isso. E eles não querem causar caos em nossos últimos minutos de vida. Edição. Por indústria espacial, eu estava pensando principalmente em programas espaciais em outros países, por exemplo, Rússia, Índia, etc., e não em empresas privadas como a SpaceX, que tem menos foco em pesquisar o espaço em si e mais foco no transporte no espaço. Opinião. Se realmente não há nada que possamos fazer sobre isso, por que se preocupar em nos dizer? Só deixa a gente continuar com nossas vidas até que tudo acabe de repente. História 8. Não são realmente segredos, mas nunca resolveremos as mudanças climáticas. Não por falta de tecnologia, simplesmente porque é improvável que os humanos adotem uma nova maneira de fazer as coisas a tempo. Todas as grandes empresas do mundo estão profundamente endividadas e suas infraestruturas são falhas. Isso significa que se você abrir as cortinas o suficiente, poderá ver que todas elas estão sendo mantidas em pé, com fita adesiva e chiclete. Opinião. Sim, e essa ilusão de estabilidade pode ruir bem rápido. História 9. Pré-história. Isso é muito fora da realidade, mas eu gosto de pensar que é verdade. Então, temos lugares antigos na Turquia que têm 12.000 anos e foram feitos com um artesanato impressionante. Esculturas da precessão do equinócio, que é um detalhe absurdamente pequeno que seria quase impossível de saber naquela época. Escritos de Atlântida sendo engolida pelo mar. Alguns cientistas dizem que houve um grande cataclismo, que apertou o botão de reinicialização em uma civilização bem avançada. E então, milhares de anos depois, a civilização volta a progredir, construindo monólitos enormes que não podemos replicar nos dias de hoje. Mais esculturas de astronomia que seriam quase impossíveis de saber. E isso é mundial a propósito, não é só em um lugar. O Egito dinástico construiu as pirâmides em cima de pedras de fundação gigantescas, que são indiscutivelmente um mistério maior do que as próprias pirâmides. Dizem que uma civilização global comparável à nossa atual existiu e foi destruída, e o que achamos que foi o início da nossa é, na verdade, uma continuação da anterior, que usou o conhecimento que foi passado até que pudéssemos começar de novo. Em algum lugar lá fora, linhagens antigas registraram isso, e têm profundo conhecimento do mundo que era, e usam isso para exercer influência sobre nós agora. É claro que isso é totalmente uma teoria. Eu sei que há falhas na minha teoria e argumentos contra isso, mas é que eu acho super divertido pensar sobre isso. Opinião. Isso parece uma história de Assassin's Creed. História 10. Que não sabemos tudo e que nunca saberemos tudo. A humanidade só sabe o que foi projetada para saber. Assim como o olho humano só pode ver o que o olho humano é capaz de ver, o olho não pode ver o que um telescópio pode ver.
e nunca haverá. Opinião. É importante reconhecer as limitações humanas. Já vi tantas pessoas compartilharem opiniões sem perceber que elas vêm de uma perspectiva muito limitada, que é a nossa perspectiva. História 11. Sou um teórico anti-conspiração. Acredito que não há poder superior que controle tudo, nem que tudo seja o plano deles. Pelo contrário, acredito que ninguém tem a mínima ideia do que está fazendo. Ninguém tem poder real. Ninguém pode realmente controlar nada. Todo mundo sente que o mundo é liderado por outra pessoa ou por algo. Todo mundo faz o melhor para mudar as coisas. Talvez também para o seu próprio interesse, mas sente que tudo é maior do que eles. Para realmente estarem no controle, eles só conseguem fazer pequenas mudanças sem sentido em sua área limitada de influência, o que eles acham que é muito pequena para atingir totalmente seus objetivos. Não importa se você é dono de uma pequena empresa, o Bill Gates, um sultão rico, um rei ou um prefeito de uma cidade pequena. Isso é verdade em qualquer nível da sociedade e do mundo. Quase todo mundo se sente um impostor em seu lugar. E eles estão certos. Somos uma colmeia sem uma abelha rainha, um navio sem um capitão, um trem sem um maquinista. No nível mais alto alguém deve ter entendido isso, mas eles estão longe de contar a todos. Opinião. Eu vou ter que discordar. Muitas pessoas que estão na posição de poder são sociopatas e não sofrem da síndrome do impostor. Com dinheiro suficiente você pode moldar o mundo. O dinheiro pode comprar a opinião pública e se você dominar as massas você ganha controle total. História 12. Pessoas que estão secretamente vivas, mas não vivas para a vida pública e vice-versa. Opinião. Deve ter algumas assim. Não vou citar nomes, mas tenho minhas suspeitas sobre algumas pessoas. História 13. História verdadeira. Eu realmente acredito que houve coisas descobertas no passado que contam uma história diferente do passado e são intencionalmente escondidas. Opinião. No final das contas, a história é escrita por vencedores. História 14. Quanta gente rica está tomando decisões políticas importantes em vez do povo através da democracia? Ou isso, ou quanto o planeta já está ferrado com as mudanças climáticas. Opinião. Tenho quase certeza de que a parte sobre as pessoas ricas tomarem as decisões e a democracia ser falsa não é segredo nenhum. História 15. Já fizemos contato com alienígenas e eles não querem nada a ver com a gente. Opinião. Eu pensei a mesma coisa, que os alienígenas nos visitam de vez em quando e pensam, não, eles ainda são completamente malucos. História 16. Que os cientistas já decifraram a reversão bioquímica dos processos de envelhecimento. Os sistemas planetários não conseguem lidar com uma situação em que as pessoas viveriam 300 anos em termos de espaço, suprimento de alimentos e economia. Então foi escondido. Opinião. Eu acho que algumas pessoas que postaram nesse tópico usaram alguma coisa. Não tá puro, não. História 17. Que nada importa. Você é um grão de poeira no universo. Nada que você faz importa. Somos todos pilhas ambulantes de gosma mantidas juntas por ossos e carne. As pessoas criam governos e religiões para que não passemos a vida inteira nos sentindo sem esperança. Opinião. Ou talvez seja o oposto. Talvez cada grão de poeira importa e é contabilizado. Você foi levado a acreditar que só importa se você conquistar algo grandioso. E se você for o suficiente apenas por estar aqui, simplesmente do jeito que você é? E se isso for tudo o que se espera de você? História 18. Que os mais ricos e poderosos estão totalmente cientes da devastação global vinda das mudanças climáticas e estão preparados para isso. Opinião. Eu acho que é bem óbvio. Eles podem não estar cientes disso, mas eles seriam os mais preparados caso algo acontecesse, com certeza. História 19. Temos muitos recursos para tornar o mundo um lugar melhor.
Energia limpa, moradia acessível, comida, etc. Mas não fazemos isso porque os capitalistas querem lucrar. Impressoras 3D existiam no século XX. Não sei exatamente quando e estou com preguiça de pesquisar. Mas não estavam disponíveis para ninguém porque eram marcas registradas. Carros elétricos também existiam naquela época, mas não eram fabricados por causa dos capitalistas. Painéis solares transparentes existem desde antes de 2014, mas, de novo, ninguém usa eles. Se os ricos doassem a mesma quantia de dinheiro que doaram para reconstruir Notre Dame, poderíamos limpar os oceanos. Eu poderia passar o dia todo listando coisas. Opinião. Para ser honesto, os carros elétricos existem há muito tempo, mas por causa da pouca duração da bateria, eles não conseguiam competir com os motores de combustão. Quanto às outras questões, duvido que as respostas para todos os problemas do mundo seja apenas: o capitalismo é ruim. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.